Olá, olá, bem-vindo a todos a mais um episódio aqui do nosso Papo Aberto aqui na Exame. Eu sou Carlos Cauti, sou editor da Exame Invest. Primeiro Papo Aberto neste 2022, então feliz ano novo para todos vocês que estão assistindo a gente. E hoje vamos estrear, né, essa nova temporada do Papo Aberto falando de um assunto que começou o ano pegando fogo, literalmente, ou melhor, no vermelho, ficando no vermelho nesses primeiros dias de 2022, vamos falar de criptoativos, de Bitcoin, que começou o ano em queda, vamos entender um pouquinho o porquê também, e vamos falar disso com um especialista do assunto, que vai explicar um pouco pra gente esse universo dos criptoativos, especialmente como evitar de cair em fraudes, em golpes, também pirâmides financeiras, que sabemos, infelizmente, são cada vez mais frequentes no Brasil. E temos aqui hoje nosso convidado aqui no Papo Aberto, o advogado Artemio Picanso, que é especialista em criptoativos, né? Não somente Bitcoin, mas em vários criptoativos, e também em luta contra fraudes, contra pirâmides financeiras, e também ajuda aos consumidores que são lesados, né, por eventuais casos ilícitos, podemos dizer assim. Né? Então, muito bem-vindo, Artemio, prazer tê-lo conosco hoje. Prazer, Carlos, prazer todo meu e para nossa audiência aí da Exame. Vamos lá tentar falar desse assunto. Vamos lá, então vamos falar de Bitcoin, de criptoativos, e vamos falar de fraude, vamos entrar logo no mérito do assunto. Bitcoin não é uma fraude, né? Muita gente acha, não, a Bitcoin, pirâmide financeira, junta tudo, não entende muito bem, fica até meio amedrontado de investir por causa de situações que vimos no passado, né? Vamos explicar direitinho, vamos tentar desmistificar esse assunto. Bitcoin não é uma pirâmide financeira por si só, e também não é uma fraude por si só, mas é utilizado por golpistas, né? Como que acontece isso? Bom, ele não se trata de pirâmide por quê? Primeiro, ele surgiu justamente para trazer uma nova modalidade de transação para as pessoas, justamente de um cenário pós-crise, um cenário que a gente teve ali na crise de 2008, né? Em razão de políticas econômicas que nós vimos que não foram tão adequadas. E ele surgiu com esse intuito, facilitação dos negócios. Só que, infelizmente, em razão de pessoas utilizando ele de forma errônea, aplica-se golpes, porque, dado a sua volatilidade, é bem possível ganhos expressivos e também perdas. Só que as pessoas acabam utilizando só para os ganhos. E falando, olha, você pode ganhar aqui 100% porque ele teve valorização. Só que agora prometendo só os ganhos. Prometendo só os ganhos. Só que nós vimos agora, como você bem falou, no início deste ano, né, uma queda. E em razão dessa queda, tudo que também sobe também é suscetível à perda. O mercado de renda variável não se pode garantir ali uma rentabilidade fixa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pois é, né? E também tem uma questão de regulamentação, porque Bitcoin não é um ativo regulamentado em nenhum lugar do mundo. Há alguns países que já proibiram o Bitcoin, ou melhor, proibiram algumas exchanges, né, de operar. Por exemplo, o Reino Unido, né, proibiu a maior exchange do mundo de operar em seu território nacional. A China também, de fato, proibiu a mineração de Bitcoin, proibiu também as transações em Bitcoin, em outros criptoativos também. Outros países estão vendo algumas legislações mais restritivas, mas nenhum país regulamentou o Bitcoin como ativo, como pode ser o ouro, pode ser outra commodity ou outro dinheiro, outra divisa, né? Então, o senhor acha que, por causa desta ausência de regulamentação a nível internacional, o Bitcoin é mais suscetível, né, de ser utilizado por golpistas, por fraudadores, se tornar um instrumento, um veículo, né, para golpes? Eles utilizam isso também por um desses motivos, mas a regulação no setor, ele vem acontecendo, de certa forma, acontece no mundo, tem isso já, a gente vê um exemplo bem claro da Suíça, que tem uma autorregulação, tá? É um pouco diferente, a gente vê ali a Security Exchange Commission, que é a SEC nos Estados Unidos, que estão trazendo balizas para poder trazer esse mercado mais seguro, principalmente capitaneando e puxando capital institucional, o investidor institucional que a gente fala, trazendo mais segurança jurídica. No Brasil, de fato, existem projetos de lei, né, sobre o assunto, teve uma aprovação recente agora em dezembro do último ano, só que ainda vai para aprovações futuras, para plenário, para Senado, sobre o tema. Ainda existimos uma sensação de insegurança porque não sabemos ao certo até que ponto o regulador tem competência para fazê-lo. Em determinados julgados, a CVM aqui no Brasil avocou a competência quando a gente fala de security token, né? E ela vem falando sobre isso, mas o que a gente tem é jurisprudência administrativa. Então, sim, às vezes as pessoas utilizam uma brecha legal para
fraude. Mas isso acontece, eu acho que em qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de negócio. A gente também vê vários isso em moedas fiat fiduciárias aí no Brasil, no mundo todo. Agora, um jeito que algumas instituições monetárias centrais, alguns bancos centrais, tentaram regulamentar ou tentaram, vamos dizer assim, superar o problema, foi criar também moedas digitais nacionais. O real digital, por exemplo, o yuan digital foi lançado algumas horas atrás, né? Na China está sendo testado, mas também no Banco Central Europeu se fala de euro digital, o próprio Federal Reserve fala do dólar, né? Qual que é a diferença entre um criptoativo descentralizado como o Bitcoin, ou como o Ethereum, como outros criptoativos, e uma moeda digital que é gerada, que é regulamentada, que é criada e também limitada, né, em algumas suas atuações por um banco central nacional ou de uma área como a zona do euro? Você bem falou a coisa mais... A principal diferença quando tem uma moeda digital, uma Central Bank Digital Currency, que é uma CBDC, é justamente a centralização. É o Estado fazendo justamente, às vezes, do controle daquela moeda, da emissão, da quantidade. É a mesma política econômica, só que você está trazendo um real digital, que a gente está... O Brasil, uma das vanguardas nisso, começamos aí pelo Pix. Agora, quando você está tratando de criptomoedas, a maioria a gente tem aí plataformas descentralizadas, que são as DEX, que a gente conhece, e também tem aí que a gente tem que fazer uma distinção. As blockchains públicas e as blockchains privadas. Porque o sistema do Bitcoin, nasceu a blockchain, que é a tecnologia que gere, que está ali por trás disso tudo. Que lembra, é um código, né, um algoritmo muito complexo que permite a individualização, né, a impossibilidade de, vamos dizer assim, fraudar o sistema, de criar mais bitcoins do que está previsto no programa. Né, perfeitamente. A blockchain, assim, eu falo que eu gosto de fazer uma comparação com a internet, né? O Bitcoin e as criptomoedas, eles são ali um site. A própria blockchain é a própria internet. Então, ela tem acepções e adoções em diversos ramos econômicos. Então, a gente pode olhar isso desde empresas que mexem com tecnologia, com prontuário médico sobre isso. A gente coloca facilitação de negócio em tokenização de ativos por meio de smart contracts. Então, são vários casos que nós podemos ter da blockchain com criptomoedas operando. Ponto. Agora, essas blockchains, elas são o quê? Distintas. A gente pode ter uma blockchain privada, que você vai estabelecendo a sua regra. A gente vê muito isso, por exemplo, com moedas como que a gente tem, você falou, de uma das maiores exchanges, a Binance, a BSC. A gente vai vendo essa liberação. Bom, pois bem, o fato de ser descentralizado, ele facilita porque, como você bem disse, a blockchain ela já tem, ela dá autenticidade, ela sabe dar uma cadeia de rastreabilidade. Então é um ledo engano nós acharmos que vou começar a fraudar utilizando o blockchain. É o pior do caminho, porque justamente ao contrário, você tem autêntico, você sabe que aquilo aconteceu, é uma prova de que aconteceu aquela transação, é uma prova de autenticidade utilizada inclusive para validação de documento. Então você pode pensar em blockchain em vários ramos do negócio, e as criptos são uma parte disso aí. Mas, voltando à questão das moedas digitais nacionais ou, vamos assim, regulamentadas por bancos centrais, qual que seria a diferença, então, entre, vamos supor, um real transacionado com Pix, né? Ou seja, que sai de uma conta e vai na outra, ou seja, não é fisicamente transacionado de uma pessoa da outra, não tem um papelzinho, é digital, já por si só no Pix, mas também no TED ou no DOC, já por si só é digital. E o real digital que o Banco Central está estudando, que vai lançar nos próximos meses. E também, qual que seria a diferença entre uma Bitcoin, uma criptomoeda, criada justamente para evitar que os bancos centrais façam políticas monetárias ultra-expansionistas, né, como foi em 2008, etc., e um real digital, um euro digital e um dólar digital, que de fato são nas mãos dos bancos centrais que poderiam começar a imprimir, entre aspas, digitalmente esses ativos digitais. Então, qual é a diferença entre o real digital atual, o Pix, e o real digital que o Banco Central quer criar? E qual que seria a diferença com aquilo que já vimos no passado com as políticas monetárias dos bancos centrais? Perfeito. O real digital atual, que é o que ele está sendo feito, pretende-se fazer, que eu acho que é uma grande tendência, com a diferenciação do Pix. Bom, pois bem, a gente vai ter um controle estatal mais forte. Então, digamos, desde uma simples compra, você vai ter esse rastreio lá nessa Central Bank. Bom, o Pix não tem isso hoje? Hoje tem. Só que, por exemplo, o que é a diferença com aí, fazendo paralelo com uma stablecoin real? O Banco Central, a gente viu recentemente que o quê? Em razão de fraude, alguma coisa assim, ele mudou a regra do jogo. Ele falou, olha, até determinado horário você só pode fazer uma transação de tantos R$1.000. É diferente do sistema
por exemplo, do criptoativo. Que ele vai funcionar independentemente dessas regras. Ele não tem esse poder de centralização para poder mudar a regra do jogo. Mas mesmo se for criptoativo do Banco Central? Do banco, eu estou falando assim, da empresa, do criptoativo, primeiro, a stablecoin de um cripto, tá? Sei. É essa a questão. Você não vai ter essa mudança de regra do jogo. Ponto. Vamos estabelecer isso. Com relação ao do Banco Central, ele pode simplesmente estabelecer algo desse jeito. Vai falar assim, olha, essa transação agora ela pode ter um retorno, porque já teve está tendo até uma opção que está sendo ventilado. Por quê? Uma vez que vai a Pix, e a depender de como aconteceu, ele pode fazer um estorno do pagamento. Então, isso pode acontecer. A blockchain deixa mais livre. A cripto ela é mais livre. Então, você pode comprar, vender, independentemente, não vai ter alguém que vou alterar a regra do jogo disso. Não, isso não vai ter esse ente federativo, como seria o Bacen por meio das suas resoluções. Então, ele vai falar, a partir de agora vai ser assim, assim, assado. Então, tem essa diferenciação. E aí, claro, continua-se assim ao mesmo problema do quê? Da política econômica. Né? Que ele vai depender ninguém sabe a quantidade de moedas impressas, quantas são, quantas serão, e a diferença da stable não, a gente tem isso. Pois é, de fato essa é a minha dúvida, né? Porque se não muda nada com a moeda, vamos dizer assim, que já temos, moeda digital que já existe, né? Transações com real, com euro, com dólar, através do sistema interbancário, que de fato já é digital, não faz o sentido por si só de ter uma cripto, né? Uma cripto nacional, uma cripto baseada no Banco Central. Perde o seu significado e também, me corrija se estou enganado, perde o seu significado também do ponto de vista da descentralização e do fato que a cripto nasceu com o intuito de não ser controlada por um órgão centralizador. Então, uma cripto criada por um órgão centralizador é um contrassenso por si só, né? É um contrassenso, eu não acho algo assim viável, porque já temos esse tipo de moedas. A gente tem aí a paridade, por exemplo, com o dólar, a gente vem falando de stablecoin de dólar, stablecoin de franco, e a gente já tem esse tipo de trabalho oferecendo. Então, assim, eu vejo mais no intuito de controle, né? De rastreabilidade do governo saber exatamente tudo, não que isso seja um problema, mas assim, a cripto ela serve justamente, ela nasceu para isso. Olha, você não quer ficar centralizado em uma política econômica ou dependendo de um poder estatal. Tem possibilidade de centralização? Tem as exchanges centralizadas, descentralizadas. Então, assim, vai de caso a caso. Claro que tem as regras a serem adotadas. Vamos ver se essas stablecoins nacionais, né, essas criptomoedas dos bancos centrais vão ter sucesso ou não vão ser adotadas pelo público. Agora, falando de outra questão que muita gente que investe em Bitcoin fica preocupada, a questão das fraudes. Como evitar de ser vítima de uma fraude com criptomoeda, né? Primeiramente, lembramos que quem faz uma operação com Bitcoin não é reversível. A operação é definitiva. Não tem como pedir estorno, cancelar, ligar para o saque, não existe isso. Não tendo Banco Central, não tendo nem bancos normais, né, de Bitcoin, então não tem saque para ligar. E se errou ainda a carteira... E se errou a carteira, acabou, né? Acabou. Mas também tem, por exemplo, muita gente que sofre fraude, ou perde a senha, ou entrega a senha para alguém, mesmo involuntariamente, alguém hackeia, né, a senha, às vezes, ou o e-mail, alguém deixar escrito em algum lugar. Típico phishing. Como evitar estas situações e se de fato é possível algum tipo de precaução se depois se descobre que a sua senha, por exemplo, foi hackeada? Com toda certeza. É buscar empresas, se você não tem tanta facilidade para negociação em criptoativos, se você for buscar exchanges, por exemplo, buscar exchanges que te dão segurança. Como assim? Existem protocolos que podem ajudar nisso. Quais protocolos? Autenticação de 2 fatores, por exemplo. A exchange só vai comercializar o seu ativo se você tiver um aplicativo que você tem um acesso. Muito comum também que a gente nota é o quê? As pessoas costumam associar a vida pessoal com a vida financeira. Eu acho que tem que fazer uma distinção tanto para o mercado tradicional como para o mercado que eu falo que é não ortodoxo, que é o de criptoativos. Como assim? Cria-se um e-mail para suas contas financeiras, as suas coisas financeiras. Fica ali, se possível, tem até um telefone com as suas coisas financeiras, porque no Brasil está tendo, infelizmente, até golpe com o celular que ele pega e começa a movimentar a conta. Então, tendo o quê? Exchange centralizada, eventualmente eles vão procurar quando as pessoas não têm muito conhecimento, mas o certo criptoativo, ele nasceu para quê? Para você ter na sua posse. Então, a gente tem ali o que a gente chama de hard wallets, que é tipo um pendrivezinho, que você guarda os seus criptoativos ali e você leva para a exchange, que é onde que você comercializa, ou um P2P, quando você precisar fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu adquiri um carro. Eu quero comprar um carro pagando parte em criptoativo. Você vai ter que liquidar eventualmente esse Bitcoin ou qualquer ativo que seja para a moeda fiduciária daquele país para poder comprar um carro.
Em alguns casos, já tem casos que já estão aceitando o Bitcoin mesmo como forma de pagamento. Então, tem que tomar cuidado. Exchanges com boa reputação, fazer o dever de casa e verificar se ela tem, por exemplo, se for no Brasil, tal sítio eletrônico seguindo o decreto 7962, mostrando o CNPJ da empresa para saber para onde você vai, né? Procurar se tiver o caso de problema, guardar suas chaves com segurança, que aí são as senhas que você falou, não passar em hipótese alguma, como qualquer operação bancária. Só que a diferença é que o banco, se você esquece alguma coisa, você simplesmente dá ali uma ligada e pede, ou esqueceu senha e resolve. A cripto, quando você esquece a palavra-chave que está nessa hard wallet, você... Acabou. É game over. Não tem game mais over. volta de recuperar, não tem. Exato. Você pode dar R$1 milhão lá, não tem volta. Não tem. A gente vê muitos casos folclóricos disso, né? A pessoa acaba... faleceu, por exemplo, teve um cara que deixou aí bilhão e faleceu e ninguém sabia da família. E onde vai esses bitcoins? Fica ali. Ficam no limbo. Vamos falar assim, num limbo que ninguém vai utilizar. Existem... Pra sempre. Tentativas de brute force, que é para uma quebra disso, mas é muito raro isso acontecer, mas existe essa tentativa, mas não é recomendável. E claro, você deixar em um local seguro, você procurar, não, principalmente, acreditar no conto do vigário, que é aquela rentabilidade absurda também, algo... Empresas que prometem muito isso no mercado de renda variável, a gente acabou de falar, mercado volátil, isso não existe. Tem que tomar cuidado, ter um track records para saber o que está acontecendo, o histórico daquela empresa e não sair acreditando, procurar, porque assim, não quer dizer o seguinte, CNPJ antigo é CNPJ bom, porque eles compram CNPJ antigo para fazer mudança. Eu já vi casos aí falando que tinham 20 anos e a cripto tem 10 anos. A gente não tá... Justamente isso, doutor. Quando muita gente, quando acaba investindo nessas empresas que prometem rentabilidades absurdas de 2 dígitos ou de 1% ao dia, né, que é muito comum, esse famoso 1% ao dia ou 10% ao mês, etc., acabam, de fato, estabelecendo um contrato de compra de Bitcoin ou de outro criptativo, né, com esta empresa, e muitas vezes a empresa, de fato, adquire esses Bitcoin ou esse criptativo no nome, no CNPJ, no CPF, né, da pessoa que colocou o dinheiro nessa empresa. O problema é que depois ela pega e transfere esse criptativo para si própria e some com o dinheiro. Nesses casos, é possível, do ponto de vista jurídico, claramente, né, correr atrás do prejuízo e eventualmente recuperar pelo menos parte desses Bitcoin perdidos, ou, por exemplo, como vimos no caso daquela pirâmide muito grande lá na região dos Lagos do Rio de Janeiro, né, a GAS, consultoria Bitcoin, quando tem, por exemplo, uma das piramideiras, uma das chefes do esquema que pegou um pendrive e fugiu para os Estados Unidos com mais de $1 bilhão no pendrive em Bitcoin, não tem mais jeito de recuperar esses ativos. Veja, é um pouco complicado de fato para fazer essa recuperação, porque justamente o ativo ele é feito para não ter um sistema. Você não tem um sistema judicial que você simplesmente bate um cisbajude e executa as contas que tem ali. Mas você tem mecanismos jurídicos para você fazer isso. E aí vai do profissional. Por exemplo, as exchanges onde elas estão... Para você liquidar o ativo quando é grande volume, ele usualmente faz em plataformas que possuem capacidade de volume para atender aquele ativo. E aí, quando chega ali, ela tem política de compliance, por isso que vai de você também entender um pouco disso. E essas políticas de compliance e de segurança falam o seguinte, se a transação ela veio oriunda de algum ato ilícito ou produto do crime, a exchange geralmente centraliza e bloqueia aquela conta. É mais difícil? Eu vou dar um exemplo prático. Artemis, isso é muito folclórico, não aconteceu. A gente teve um caso recente no Brasil que foi da Indeal. Esse caso da Indeal, a autoridade norte-americana, lá nos Estados Unidos, apreendeu cerca de 800 milhões de reais na Poloniex, que era uma exchange americana. Porque o cara aplicou a fraude aqui, ele foi transacionar lá, o dinheiro caiu na exchange, o FBI fez a apreensão. E agora esse dinheiro está vindo para as mãos da Polícia Federal, que ulteriormente, no próximo passo, vai ser para os clientes que judicializaram. Porque quando você não faz nada, a tendência é ir para a União. Uma vez que são efeitos da condenação, a perda em favor da União é salvado o direito do lesado, ou terceiro de boa-fé. Eu falo o seguinte, é uma tentativa, como toda ação na justiça, mas é melhor do que você não fazer nada. Agora, é complicado? Mas também tem empresas que fazem perícia forense na blockchain para saber para onde que foi esse ativo. Se ele desencadeou e caiu numa exchange, aí fica mais simples. Agora, claro, também não adianta você ter todo o ativo em hard wallets, no pendrivezinho, que você vai precisar liquidar isso em algum momento. E aí que mora o erro e aí que mora a solução também. Então, quer dizer, quando essa pessoa que pegou esses Bitcoin, roubou esse Bitcoin, de fato pegou de cliente que estava na boa-fé, levou para outro país, no pendrivezinho,
e quer, de fato, sacar esse dinheiro, né? Quer liquidar esses Bitcoin do pendrive, coloca o pendrive no computador, abre o site da exchange, quando vai lá e bota o Bitcoin na exchange, a exchange bloqueia É mais ou esse menos ativo assim. lá. Vamos dizer o seguinte: o criptoativo, ele estando na hard wallet, é uma representação, ele está na blockchain. Né? Ele tá Ele tá na internet, então. na internet, no ecossistema, vamos falar desse jeito. Só que ele está aqui com ele, na posse. Ele vai precisar vender para comprar alguma coisa. E aí, como lei de oferta e procura, ele vai vender, alguém vai comprar. Se ele, e usualmente, quando são grandes volumes, como a gente estava falando aí de cifras bilionárias, você precisa de exchanges que tenham capacidade Tem que disso. ter esse intermediário Esse mais estruturado. porque um P2P, um peer-to-peer, dificilmente vai ter, que é o que a gente fala assim. E todos os P2Ps hoje, no Brasil principalmente, e a gente já vê essa regulação forte no que sentido? Qual a origem do dinheiro? O Know Your Customer, que é o QIC, o Know QIT, que é o protocolo de Know Your Transaction, e as exchanges lá fora já seguem o GAFI. Né, que é o Financial Task Force, que é um órgão que não é vinculativo, mas ele é opinativo e traz boas práticas para o mercado. Pois bem, quando ele chega nessas exchanges, pode acontecer isso. Por quê? Já tem uma operação conjunta, por isso que o importante é, caiu em algum problema, teve algum problema? Denuncia. A gente tem muito essa mania de falar assim, não vai acontecer nada, isso não vai dar em nada. Mas denuncia, faça sua parte como cidadão e deixa as autoridades trabalhar também. Quanto tempo demora, assim, normalmente, nos processos que o senhor segue nesses anos todos, para recuperar esses ativos que foram roubados, fraudados, ou de alguma forma ilicitamente levados embora de clientes? Quanto tempo demora para que as autoridades recuperem esses ativos? E qual que é a taxa de sucesso para esse tipo de processo? Quanto em porcentagem consegue se recuperar, em média? Depende muito, mas vamos falar assim, depende muito por quê? Qual que é o tamanho do rombo e qual o nível de atuação da parte investigativa. Né? A gente não sabe dizer isso, mas assim, a taxa hoje no Brasil, ela ainda é baixa. É baixa, eu não saberia te mensurar porque são inúmeros casos. Ponto. Agora, o que nós vemos e que nós observamos é o quê? A depender do que foi feito das autoridades, sim, a gente tem uma eficácia boa. Tá? A gente está vendo, por exemplo, o caso que você citou agora de IGAS, a gente já teve uma prévia de bloqueio que dá 250 milhões. Só que essa pessoa que está, por exemplo, na posse dos ativos, com certeza as autoridades lá fora já estão sabendo. E aí a gente entra o quê? Com acordos de cooperação jurídica internacional em que Brasil e outros entes são signatários, porque cada exchange dessa ele está centralizado em algum país e às vezes os países já têm regulação. Um exemplo muito avançado hoje é o que? Malta, a gente vê Suíça com boas práticas, Ilhas Maurício e muitos países que já estão adotando. Chegamos até o ponto de um país adotando o criptoativo como forma moeda fiduciária corrente. Que é o Salvador, né? A gente estava no dia Salvador. Exatamente. Agora, falando justamente de legislações nacionais, vamos falar de outra questão que interessa muita gente. Lembrando que no Brasil são 12 milhões, mais ou menos, né, os brasileiros que investem em criptoativos, né? A maioria deles, obviamente, em Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa. E, para vocês terem uma ideia, somente 4 milhões de pessoas investem na Bolsa de Valores, né? Então, temos 3 vezes mais brasileiros que investem em criptoativos do que em ações, e um número ainda menor, né, de investidores em ações nos Estados Unidos. Né? Então, isso dá a dimensão da coisa. Mas esses 12 milhões de pessoas, querendo ou não, eles vão ter que pagar imposto em cima desses ganhos que eles estão obtendo, ganhos importantes que estão obtendo nos últimos meses com esses criptoativos. Né? Como é que isso funciona aqui no Brasil? Claro, a gente está falando de um ganho somente quando você for liquidar o seu Bitcoin, né? Exatamente como uma ação. Você só paga o imposto quando você for vender a ação maior do que você comprou. Como que funciona isso no Brasil? Muita gente acha que acaba nem declarando isso para a Receita, falando, pô, ninguém vai ver isso aí, mas, né, de fato, a Receita Federal consegue ver, né, quando a pessoa compra o Bitcoin, porque sai a conta dela real, vai para o exchange e, de fato, o Banco Central também contabiliza isso, né, como importação de ativos, de fato. Então, como funciona do ponto de vista tributário isso e como o brasileiro deve fazer para ficar de boa com a Receita Federal, com o leão, vamos dizer assim. Hoje, cada vez mais as pessoas estão se adequando. Né? A Receita está evoluindo nisso, isso iniciou-se com a Instrução Normativa 1888, basicamente. E, assim, as pessoas ainda têm essa crença, não vou declarar. O grande problema é o seguinte, quando você precisa fazer uma aquisição, quando você for querer fazer alguma coisa com aquele dinheiro, você quer converter isso em patrimônio. Como é que você vai justificar esse ganho?
Hoje a gente tem a instrução normativa que ela prevê. Se você for consultar um tributarista que vai fazendo isso, você pode ir fazendo uma elisão fiscal, é o que a gente fala, estabelecendo e atendendo o teto que nós temos hoje mensal, os 35. Contudo, a gente já vai estar observando que é uma evolução na resolução da própria Receita Federal, em que recentemente ela falou da permuta. Porque antes, assim, tinha uma discussão muito grande. Bom, mas eu estou permutando moeda, estou trocando uma moeda por outra, um par de moeda. Isso aí entra agora? A Receita fez já falando recentemente em dezembro, sim, está entrando. Então, para fins de cálculo de imposto. Então, o interessante é você o quê? Já tem essa obrigação de declarar o que você tem, uma obrigação acessória. E, claro, como você bem falou, em caso de apuração de lucro, você fazer aí a declaração DARF, o bom e velho DARF. Exato, correto? Exato. É aquela coisa, a gente está em todo o país vai pagar tributo, é a tendência e a gente tem que pagar. Enfim, né, o interessante é você não ser surpreendido com uma cartinha da Receita daqui a algum tempo. Como é que funciona a tributação para o Bitcoin? De fato, um ganho sobre capital não é isento, né, de imposto de renda, como, por exemplo, as ações que têm uma isenção até 20 mil. É 35. É 35 mil a isenção por mês. Por mês. Então, quem comprar e vender Bitcoin e ganhar até 35 mil reais por mês não paga nada. É a isenção. De imposto. Isso, tem que declarar, mas não paga nada. Exato. Ele declara, apresenta como se fosse na ação. A ação também é 20 mil mês, né? A gente está com esse projeto de reforma tributária para poder ter uma modificação. Mas, assim, hoje é 35 e eu acho que vai ficar um bom tempo, porque a gente está com, vamos falar assim, uma deflação nesse nosso teto da ação. Há quanto tempo que está 20? Uma coisa é 20, está vendo o salário mínimo agora já subiu muito, 20 mil ano passado, 20 mil esse ano. Então a gente tem que tomar cuidado com esses números para não ter problema lá em ser surpreendido. Vamos entender melhor. Então, quem ganhar até 35 mil reais comprando e vendendo Bitcoin por mês não paga nada, só declara, mas não paga nada. Mais de 35 mil, quanto que a alíquota que incide? Entra com os 15% que tem que fazer a realização do pagamento. Lembrando, a gente tem que tomar cuidado agora, procurar sempre essa parte do contador especializado com relação a essa permuta, porque é muito comum no meio do criptoativo você trocar uma moeda por outra. Essa moeda aqui eu acho que tem um maior potencial, eu troco ela por outro par. Então, tem que dar uma olhadinha porque a Receita recentemente falou da permuta. Perfeito. Última pergunta, terminando, porque o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Bitcoin é uma criptomoeda que já está há, vamos dizer assim, 14 anos agora em circulação. Foi criada, né, o paper é de 2008, o primeiro paper do Bitcoin. O Ethereum surgiu algum tempo depois, mas nos últimos meses a gente viu o surgimento, a proliferação, né, diria até a infestação quase, de criptomoedas criadas por brincadeira, famosas memecoins, né? Como a Dogecoin, por exemplo. E mesmo essas memecoins tiveram uma valorização tão expressiva que começaram a atrair centenas de milhares de pessoas mundo afora. Como a gente pode evitar que essas memecoins se tornem um problema para essas pessoas? Porque uma coisa é ver o Bitcoin aceito de forma progressiva em alguns ambientes econômicos, mas as memecoins dificilmente, eu diria, é quase impossível que sejam aceitas. Então, qual que é o conselho que o senhor daria para o nosso público para tomar cuidado no caso das memecoins? Vamos lá, a gente tem que sempre tomar cuidado que, primeiro, todo projeto em criptoativos ele tem uma coisa chamada white paper, que é a razão dele ser. Por que ele nasceu? Por que ele existe aquela moeda? Interessante você ler aquilo e tirar a tua conclusão com interpretação. Falar assim, peraí, isso aqui faz sentido no mundo prático? Ela vem para resolver esse problema? Beleza. Segundo, ver quem que são os desenvolvedores, quem está fazendo isso, quem que está redigindo, quem está por trás do projeto. Verificar realmente, porque a gente teve uma febre muito grande disso, de ICOs, que é Initial Coin Offering, que teve em 2017 mais ou menos, que aí eram os projetos que a gente chama de shitcoins, que é o que você estava falando dos meme coins. É moeda que não ia servir para nada, que tem um potencial disso, e às vezes até fraudaram quem que seria o desenvolvedor daquilo ali. Então, tomar cuidado quem está por trás desse projeto, verificar a viabilidade dele no mundo, porque é como qualquer regra de comércio. Para alguém vender, alguém tem que comprar. Isso aqui faz sentido? Não faz. Então, tira desse crivo, isso aqui não vai. Olha o white paper, olha quem está por trás, olha onde que está com potencial de ser negociado. Às vezes, fala assim, quais são as exchanges que vão ser listadas? Exchange, que ela também tem uma credibilidade há algum tempo. Isso são pontos importantes. E, claro, nunca acreditar que isso tem possibilidade. Tem, gente. Ele é um mercado exuberante que pode crescer absurdamente. Mas também tudo que cresce, a gente pode ver um decréscimo muito grande. De 98%, a gente já viu isso, não é
Vimos isso nos últimos anos, vimos isso no período de existência, né, do Bitcoin, Normal. altas e baixas, né, especialmente agora no começo desse ano também, começou em baixa, vamos ver até quando vai essa baixa, se vai continuar ou vai voltar a subir. Então, fica aqui para o nosso público fazer dever de casa, né, ler o que está atrás, né, por trás dessas criptomoedas novas e também entender, né, separar o joio do trigo. Gente, infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo nosso querido doutor Artemio Picâncio, advogado, especialista em criptoativos e também luta contra as fraudes do mundo dos criptoativos, por ter estado conosco aqui no Papo Aberto. Muito obrigado, doutor Artemio. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui novamente e vamos sempre em frente, tentando trazer esclarecimento para as pessoas nesse mercado que é fantástico e só tende a crescer. Com certeza vamos voltar a falar desse assunto, porque cada vez mais tem brasileiros interessados no universo dos criptoativos. Então, muito obrigado mais uma vez, doutor Artemio. Muito obrigado a vocês que seguiram a gente aqui no Papo Aberto, aqui na Exame. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu comentário, a sua pergunta também. Para a próxima vez, a gente vai ter o nosso doutor Artemio convidado mais uma vez. E também sigam a gente todo dia, 8 horas da manhã, nossa abertura do mercado, junto com minha parceira Jéssica Castro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.